Hoje a gente vai mergulhar na filosofia do Leandro Carnal. Ele tem um jeito todo especial de usar metáforas, sabe? Como a de um banho diário para falar de temas como esforço, caráter e responsabilidade. É um jeito que faz a gente parar e pensar. Bora entender isso melhor. Para começar, vamos pensar numa coisa bem comum: a dieta de uma semana. Quem nunca, né? Aquela promessa de resultado rápido, um esforço super concentrado para uma mudança enorme. Parece uma ótima ideia, não é mesmo? Mas o que geralmente acontece no final? E aí vem a sacada genial do Karnal para responder a isso. Ele diz que o peso que se perdeu é vingativo, ele volta acompanhado de amigos. É uma forma brilhante de mostrar que um esforço isolado, sabe, sem consistência, simplesmente não se sustenta. E isso nos leva direto para o primeiro grande conceito dele. E aqui está a ideia central. Um esforço que realmente vale a pena não é um evento único, tipo um show de fogos. Não, ele é uma prática constante, uma renovação de todo dia. Pensa num banho. A metáfora do banho é perfeita. Tomar banho hoje? Ótimo, resolve o problema de hoje. Mas amanhã, o que acontece? Precisa de novo. E depois de amanhã, também. O esforço para construir qualquer coisa de valor na vida, seja na carreira, na saúde, nos estudos, funciona exatamente assim. É repetitivo, é diário e é absolutamente essencial. E essa necessidade do esforço diário se amarra a uma verdade que o Karnal sempre reforça. As nossas escolhas são livres, totalmente livres. A gente pode decidir o que comer, a que horas acordar, como tratar as pessoas. Só que as consequências dessas escolhas, essas são obrigatórias. Elas vêm, quer a gente queira, quer não. Então, a gente sai da ideia do banho diário e vai para outra metáfora, ainda mais profunda. A ideia de que o trabalho não é só se limpar todo dia, mas sim se esculpir ao longo de uma vida inteira. A imagem é essa. Cada um de nós é um escultor trabalhando na própria estátua. Algumas partes do nosso caráter já são boas, sólidas, como um mármore de primeira. Mas outras partes, os nossos defeitos, aquelas partes terríveis que todos nós temos, essas precisam de trabalho constante. Precisam de martelo e cinzel todo santo dia. E para não parecer só papo de filósofo, o próprio Karnal dá um exemplo muito prático de como ele lida com uma de suas partes terríveis, a raiva. Ele não fica só desejando ser mais calmo, ele age. Ele faz psicanálise, pratica esportes, toma a decisão consciente de não andar armado e até ouve música calma antes de dirigir. São ações concretas, diárias, para moldar o próprio ser. Então fica claro que o objetivo de se esculpir não é atingir a perfeição. A ética não é para anjos. Pelo contrário, a ética é para gente que erra. Uma pessoa ética, nessa visão, não é quem nunca falha. É quem falha, sente o remorso genuíno e ativamente busca um jeito de voltar para o caminho certo. Isso tudo nos leva a um conceito-chave, a perfectibilidade. Não tem a ver com ser perfeito. Tem a ver com estar num processo contínuo de se aperfeiçoar. É entender que essa obra, essa escultura, é um trabalho que só acaba no último dia da nossa vida. É a jornada e não o destino. Ok, agora a gente chega na terceira e olha, talvez a mais impactante das metáforas de Karnal. É uma que redefine completamente a nossa noção de responsabilidade pessoal. Pensa um pouco nisso. Cada um de nós é o acionista majoritário da própria vida. O que isso quer dizer na prática? Ser sócio majoritário não significa controlar tudo. A gente não controla a economia do país ou a turbulência num voo, mas significa ter uma influência gigantesca. Nossos conhecimentos, nossas virtudes, nossos defeitos, tudo isso começa com o pronome eu. A gente é o resultado direto da nossa vontade e das nossas ações, ou da falta delas. Então, em vez de reclamar que o Natal é triste, a atitude do sócio majoritário é: quer saber? Eu vou fazer o meu próprio Natal feliz. E quando a gente assume essa mentalidade de acionista, o que surge? O protagonismo. É a autonomia. É a decisão de se tornar adulto de verdade e pegar o papel principal na própria história, em vez de ficar como um coadjuvante, sendo levado pelas circunstâncias. E esse protagonismo muda completamente a nossa ideia do que é liberdade. Não é aquela liberdade infantil de fazer só o que dá na telha. A verdadeira liberdade humana, a liberdade adulta, é a capacidade de fazer o que é necessário ser feito, mesmo quando não é o que a gente mais quer fazer. É isso que nos define. Bom, e como toda essa filosofia de ação e ética se reflete nos nossos relacionamentos? Afinal, ninguém vive numa bolha, né? O nosso caráter define com quem a gente se conecta.
Aqui o Karnal traz uma distinção que é assim um soco no estômago, vinda do filósofo Etienne de la Boétie. Pessoas éticas têm amigos, pessoas não éticas têm cúmplices. A diferença é gigantesca. Cúmplices se juntam por interesse, por conveniência ou até por medo. Amigos se unem por valores, por afeto, por uma admiração real. E como saber a diferença na vida real? Karnal sugere um teste que ele chama de infalível. Conte para alguém sobre o seu maior sucesso. Diga algo como: nossa, estou ganhando mais do que nunca. Ou, estou amando e sendo amado. Meu projeto deu super certo. E aí, a parte mais importante. Observe o rosto da pessoa. Um amigo de verdade vai abrir um sorriso genuíno de alegria por você. O resto, os cúmplices, vão sentir inveja, um incômodo. A reação entrega tudo. E com isso, a gente chega ao ponto final, que é o mais importante de todos, a chamada para a ação. Porque vamos combinar, de que adianta absorver toda essa filosofia se ela ficar só na cabeça e não virar prática? Para dar aquele chacoalhão, Karnal usa uma citação de Aristóteles que é simplesmente perfeita. As pessoas que só ficam na teoria, que assistem a palestras sobre ética, mas continuam com as mesmas atitudes, são como doentes que ouvem o médico com toda a atenção do mundo, mas não tomam um remédio sequer. A teoria sem ação não serve para nada. A conclusão, então, é simples e direta. Alguém quer um mundo mais ético? A ética tem que começar dentro da própria casa. Quer um mundo mais ecológico? A separação do lixo começa na própria cozinha. Quer um mundo sem preconceito? Aquela piada preconceituosa não pode ter espaço na roda de amigos. A grande transformação começa no indivíduo. No fim das contas, a bola sempre volta para o mesmo lugar, a responsabilidade individual. Um país que reclama de corrupção é o reflexo de uma nação onde pequenas corrupções do dia a dia, como falsificar um atestado ou furar a fila, são vistas como normais. A mudança grande começa na responsabilidade pequena, é 1 para 1. E para fechar, fica essa pergunta martelando. Onde se quer estar daqui a 20 anos? A resposta para isso não está lá no futuro. Ela está sendo construída agora, com o banho diário do esforço, com o trabalho diário de se esculpir e com a atitude de ser o sócio majoritário da própria vida. O futuro não é algo que a gente espera chegar, é o que a gente constrói, hoje.